Salve, devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje eu vou focar em um aspecto específico do nosso projeto do BBB 23. Vou trabalhar na parte da refatoração do nosso arquivo de script, para deixar ele um pouco mais legível. Mas antes de trabalhar essa refatoração, no nosso arquivo index.html, eu não coloquei ainda o nosso favicon. Seria interessante que a gente colocasse, até porque a gente já tem esse arquivo de favicon.png na nossa pasta image. Então, aqui na nossa área da header, geralmente a gente pode colocar o nosso favicon. Você pode colocar ele acima do título, abaixo do título, isso fica basicamente ao seu critério. Eu vou colocar ele uma linha acima do título. Então basta você digitar link e leve a setinha até chegar na opção favicon. Aqui no final eu vou dar um espaço, colocar a barra. Aqui esse type não é necessário ficar. O nosso favicon vai ser com a extensão PNG. E ele está na raiz do nosso projeto dentro da pasta images barra. Aí a gente tem um arquivo chamado favicon. Aqui em rel, que é relative, não precisa ficar o nome shortcut, tá? Pode colocar só o nome icon. Então nós temos aqui uma linha bem curtinha que serve para representar o ícone da nossa aplicação. Observando lá no navegador, já abriu o projeto, aparece o íconezinho aqui em cima correspondente ao nosso favicon. Então, na última aula nós trabalhamos a questão do filtro, exibir somente pessoas do grupo Camarote, exibir somente pessoas do grupo Pipoca e clicando no título a gente zera ali e consegue exibir todos os dados. Porém, deixa eu só abrir aqui com F12 para acessar as ferramentas de desenvolvedor, porém o nosso código ele começou a ficar um pouco grande, então de 30 e poucas linhas, agora nós já temos um código com 81 linhas. Vocês viram que na última aula nós precisamos criar uma função chamada mostrar todos os cards, que iria, a partir da seleção dos cards do Camarote Pipoca, remover a classe ocultar. Então nós precisamos encapsular um conjunto de tarefas dentro, porque a gente precisou usar em dois locais diferentes do nosso código. Então tudo que tiver repetido, geralmente a gente tem que ver. Dá para a gente colocar isso dentro de uma função? Se dá para colocar dentro de uma função, vamos colocar dentro de uma função e depois chamar essa função no local que ela precisa ser executada. Porém, eu vou focar na parte da refatoração para principalmente colocar dentro de função algo que está relacionado a uma responsabilidade específica. Por exemplo, no nosso código indo de cima para baixo, eu vou primeiro apagar algumas linhas que estão em excesso. Então, por exemplo, aqui essa linha de console cards, que é uma linha que está com comentário, eu vou apagar porque eu não preciso que isso fique. Aqui na linha 6 eu tenho um comentário, ler o arquivo JSON. Beleza, isso aqui pode ficar, não vai impactar em nada. Aqui na nossa linha 9, 10, 11, ó, na linha 9 no caso, a gente começa a fazer a parte da manipulação dos dados que a gente recebe como resposta. Só que na linha 10 eu tenho um comentário, que eu também posso pegar e apagar sem problema. Um pouco mais para baixo, aqui no caso linha 11, data map, participante, eu tenho um console aqui também que é um comentário que a gente fez só para poder testar, eu posso apagar sem problema. Aqui um comentário, criar um card para cada participante. Esse comentário que explica essa parte aqui, não tem problema ficar, não tem problema mesmo. Aqui na linha 15, no caso do meu código, eu tenho outro console que eu também posso apagar. Posso deixar essa linha aqui em branco ou apagar ela se eu não quiser que ela fique, né? E aí vocês começam a observar que o código começa a ficar um pouco mais limpo. Aí aqui para baixo eu tenho um comentário, beleza. Mas vejam, no meu caso aqui, até a linha 34, eu tenho toda a parte aqui da manipulação desse data.map que a gente pega. Do nosso array de dados chamado data, que a gente recebe na nossa resposta, eu estou usando o map para poder criar card, adicionar as classes, trabalhar aqui a parte da identificação dos ícones e trabalhar o preenchimento do conteúdo, colocar esses cards dentro da section card, definir quem já foi eliminado. Então esse data.map, todo ele aqui, toda essa parte corresponde a uma ação dentro do meu sistema. Então eu posso pegar todo esse bloco de códigos aqui, que tem várias linhas, eu posso recortar e dizer que o que eu faço aqui é criar todos cards. Então eu vou ter uma função que vai se chamar criar todos cards. Aqui por enquanto está sem parâmetros, tá? Por enquanto está sem parâmetros. Daí lá embaixo, eu vou até colocar um comentário aqui, aula 06. Lá embaixo eu vou colocar um nome, function, vou criar uma function chamada criar todos os cards.
E dentro da área dos blocos, eu vou colar todos aqueles códigos, todos. Beleza, observem que agora aqui, da linha 58 até a linha 83, eu tenho toda a lógica relacionada a criar todos os cards. Se eu clicar aqui na flechinha, na setinha, ele recolhe, amplia, tá? Beleza. Fiz aqui essa alteração. Linha 11, eu encapsulei todas aquelas ações dentro de uma função chamada criar todos os cards. Só que quando eu for lá no meu código, ele vai dizer que a linha 59, né, ele fez uma chamada ali de uma promise, ele está dizendo que tem um erro de referência, a data não está definido. Tá, então o que é que a gente vai fazer? Para que essa função funcione, ela precisa receber esse data. Então eu passo o data como parâmetro, lembrando que data é um array de dados, aqui no nosso caso, e lá embaixo na definição dela também eu tenho que dizer que eu recebo um parâmetro chamado data. Então na linha 58 aqui, ó, eu recebo o parâmetro data. Na linha 59 eu pego esse parâmetro data, que é um array que tem todos os participantes, faço o mapeamento, beleza? Quando eu for olhar agora, observem, o programa está funcionando perfeitamente. Então, seguindo essa mesma linha de raciocínio, se eu for olhar agora para a parte seguinte do meu código, o que eu tenho? Eu tenho a criação de duas variáveis internas dentro desse bloco de comandos. Tenho aqui dois comentários que eu posso apagar, vou apagar esses comentários. Vou logo pegar essa parte de comentários aqui, tudo que é console. Observem que eu vou apagar para poder ir limpando. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Tirar esses consoles, tirar esse outro console. Acredito que tirei todos os consoles de comentários. Então aqui, ó, a partir da linha 13, eu tenho a criação de duas variáveis, que é cards camarote, cards pipoca. Essas variáveis elas estão sendo usadas pelos escutadores de eventos aqui embaixo, que serve para poder chamar aquela função que foi definida na última aula, que é mostrar todos os cards. Beleza, então eu tenho essas variáveis que vão ser usadas por esses escutadores. Essas variáveis fazem parte desse contexto dos escutadores, que eu tenho o escutador do botão camarote, do botão pipoca e do título grande. Então eu posso pegar toda essa parte do código, incluindo as variáveis, eu posso recortar, e o que eu tenho ali, no caso, naquelas ações? Naquelas ações eu tenho o controle dos botões, que é o filtro por grupo. Então eu posso criar uma função chamada filtrar por grupo, por enquanto sem parâmetros também, tá? E lá no final, lá abaixo, eu vou criar uma function chamada filtrar por grupo, por enquanto sem parâmetros, e dentro do nosso bloco de códigos eu colo toda aquela estrutura de códigos. Eu colo ela ali, beleza? Observem, vai da linha 54 até a linha 81. Tá, voltando para a nossa página, aparentemente está funcionando, mas vamos ver se o filtro funciona. Se eu clicar em camarote, vai dar o erro semelhante ao erro que aconteceu agora há pouco. Data não está definido, tem um erro de referência. Então quer dizer que para que essa função funcione, que é o filtrar por grupo, eu preciso receber um parâmetro chamado data, que é o meu array de dados. Porque esse data ele é chamado aqui dentro. Beleza, e subindo lá eu vou fazer a mesma coisa aqui, data. Observem que eu tenho aqui, ó, filtrar por grupo, data. Feito isso, cliquei em camarote, filtrou perfeitamente. Cliquei em pipoca, filtrou perfeitamente. Cliquei aqui no título, filtrou perfeitamente. Então, se eu apagar essa linha de espaço, se eu apagar essa linha de espaço aqui também, observem que a parte da leitura do nosso arquivo JSON agora ficou com um corpo bem menor. Então a gente pesquisa o arquivo JSON, pega a resposta e converte para um formato JSON legível, pega os dados dessa resposta, cria todos os cards e pode filtrar por grupo. Então a gente coloca aqui um bloco de códigos bem mais enxuto. Daí, se eu quiser entender a lógica de criar todos os cards, eu seguro o Ctrl e clico aqui na função, que aí eu sou jogado para a função criar todos os cards lá embaixo. Aí eu posso ler ela e ver se eu tiver que alterar alguma coisa, eu faço a alteração aqui sem maiores problemas. Se eu quiser entender como funciona filtrar por grupo, Ctrl, clico, ele vai jogar a gente na parte do código para a função filtrar por grupo, e aí você consegue ler e entender tudo que está aqui, sabendo que todas essas ações são relacionadas a esse contexto de ações, que é filtrar por grupo. E todas essas outras ações são relacionadas a criar todos os cards. Então,
A parte da refatoração, ela serve para que você possa, aos poucos, otimizando, melhorando o seu código, tornando ele cada vez mais legível, tirando partes de código repetida e tentando encapsular essas partes repetidas dentro de funções, ou até mesmo para poder modularizar e organizar o seu código. Então, beleza, nós trabalhamos com Favicon e fizemos aqui a parte do encapsulamento das ações dentro de funções, que era um dos focos principais da aula de hoje. Vocês podem acessar o arquivo participantes bbb23.json e fazer a atualização das situações, tá? Dizer quem é que está participando, quem que é o monstro, quem que é o líder, quem que foi eliminado, quem está no paredão. Vocês podem fazer essas atualizações aí para que essas atualizações visualmente se reflitam no formato dos ícones que são adicionados aí na tela de vocês. Então o foco da aula de hoje basicamente era ir até este ponto aqui. Nas próximas aulas a gente pode implementar funcionalidades relacionadas a filtros, colocando uma caixa de texto para que a gente possa digitar através de texto o que a gente quer filtrar. Por exemplo, o nome, para aparecer o nome do participante. Por exemplo, a situação dele, líder, monstro, coisa do tipo, você digita o texto, a gente captura esse texto e aplica um filtro nesses cards que estão sendo exibidos em tela. Eu só adianto para vocês que aqui a gente vai ter um pequeno problema, que é a criação dos nossos cards. Esse criar todos os cards, ele está com várias atribuições. A gente cria os 22 cards aqui na linha 27, porque dentro desse map ele vai fazer em cada elemento do nosso array data. Então, o nosso array data tem 22 posições. E em cada uma das posições ele vai criar internamente uma variável que vai criar a divisória. A divisória só existe dentro desse contexto. Se eu tento selecionar esse nosso card aqui, fora desse contexto, a gente não consegue. Apesar da gente ter o card visível aqui em tela, a gente não consegue selecionar ele se a gente não tiver num contexto ali que ele foi criado. Então a gente pode depois tirar essa responsabilidade de criar os cards aqui de dentro dessa função. Porque criar os cards é uma coisa, preencher os cards é outra coisa. São duas ações distintas. Então criar os cards a gente pode colocar fora, uma responsabilidade para ser feita e executada fora, e preencher os cards a gente pode colocar em uma outra função. Isso é uma refatoração importante para que a gente possa implementar as funcionalidades de filtro, que elas são um pouquinho mais complexas. Porque pensem assim, para eu poder saber quem está no paredão sempre vão estar 2 ou 3 pessoas. Então eu vou ter que ocultar todos os cards, independentemente do grupo da pessoa, se ela é camarote ou pipoca, ou o que quer que seja, e exibir somente aqueles que estão com a situação do paredão. Ou o monstro sempre são 2 pessoas. Então, ocultar todos, independentemente do grupo, e exibir somente quem está com a situação monstro. Anjo, ocultar todos e exibir somente quem está com o anjo. Imunizado, ocultar todos e exibir somente quem está imunizado, que pode ser 1 ou 2 pessoas, dependendo da dinâmica do jogo. Então, observem que essa demanda dentro da nossa aplicação vai fazer com que a gente tenha que trabalhar uma refatoração dessa ação da criação dos cards. Os cards estão criados perfeitamente aqui, de forma dinâmica. Para o filtro que a gente aplicou, eles estão funcionando perfeitamente. Mas se a gente quiser aplicar filtros um pouco mais complexos, a gente vai precisar separar essas responsabilidades aqui. Porque, pensem assim, pessoal, nós temos sempre 22 cards. Então, se eu sei que eu tenho sempre 22 cards, eu posso criar uma função que gera esses 22 cards, ou mesmo eu posso criar esses 22 cards em tela, e aí depois eu trabalho só o preenchimento. Tá? Então, tendo eles, os 22 cards em tela, aqui dentro do nosso contexto do index, podendo selecionar eles sempre em qualquer tempo, vai ficar mais fácil para a gente implementar essas funcionalidades de filtro. Tá? Mas isso é foco e debate para as discussões para as próximas aulas. Nesse vídeo eu demorei para publicar e para produzir tudo mais porque recentemente aconteceram aí eventos, né, como o terremoto nas áreas ali da Síria e da Turquia, com um número muito grande de mortes. Então eu não estou assim com um clima muito bom para poder ficar criando conteúdo, trazendo algo com aspecto assim de quem está muito motivado, tá? Mas basicamente diante dessa situação eu só
vim trazer o vídeo aqui para a gente não perder a sequência, o fluxo do material que está sendo produzido, tá? Mas basicamente eu acho que seria interessante aí que a gente orasse e rezasse por essas famílias que perderam aí muitos entes queridos, porque quando a gente perde parentes por situações relacionadas à tragédia, assim, é algo assim muito triste, né? Mas deixo aí a minha oração para que Deus conforte o coração dessas pessoas e que essas vítimas, na sua maioria, estejam na glória aí com Deus, porque é uma situação bem complicada, bem difícil mesmo, tá? A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar se for possível, assinar o canal. Salve Deus, até a próxima.